Boa noite, bem-vindo ao Ponto por Ponto. Já sabe, todas as quintas-feiras, após o jornal principal, entramos em sua casa para lhe trazer debate sobre vários temas que marcam a atualidade. E para o programa de hoje, temos em estúdio dois convidados, que são Silvério Runguane e também Julião Cumbane. Passo já a cumprimentar os meus convidados. Boa noite, bem-vindos a mais um Ponto por Ponto. Muito obrigado. Boa noite. A começar mesmo pelo meu convidado, que está ao meu lado, Silvério Runguane. Qual é o tema que traz para o Ponto por Ponto de hoje? Bom, uma vez que celebramos ontem, o 25 de maio, que é o dia da fundação da OA, Organização da União Africana, portanto é comumente considerado o Dia da África, é evidente que o ponto que trago é que refletamos sobre a África. Julião Cumbane, qual é o ponto que traz para debate? Bom, o tema que eu trago hoje como proposta para debate é de novo a paz. Na sequência do comunicado de imprensa que ouvimos da RNAM e dos acontecimentos, dos ataques que estão tendo lugar quase que constantemente nos últimos tempos na região centro do país, ao longo da Estrada Nacional número 1. Portanto, eu penso que estes são assuntos que precisam de estar sempre presentes nas nossas discussões. Temos que conversar sobre maneiras corretas de caminharmos em direção à paz. Estes ataques são um assunto que precisa de ser sempre discutido por nós para que possamos encontrar um caminho para que cessem e finalmente o país possa voltar a estar em paz. Muito bem, ao longo desta hora e alguns minutos vamos debater a volta de dois temas, que são a paz em Moçambique e também refletir sobre o Dia de África. Vamos começar com o tema paz em Moçambique. E já vou questionar ao nosso convidado, Julião Cumbane, por que paz em Moçambique? Paz em Moçambique, porque sem ela nada se pode fazer. Enquanto eu estava a caminho daqui dos estúdios da TV Sucesso, eu estava a acompanhar um programa da Rádio Moçambique. Era mesmo o Jornal da Noite da Rádio Moçambique, o RM Jornal, em que senhoras em Nampula, que vendem no mercado, lá em Nampula, que vinham a Maputo buscar produtos, ou traziam a Maputo produtos produzidos na região norte do país, ou iam ao centro com produtos produzidos naquela região. Estão desde dezembro sem poder fazer as suas viagens. E é preciso nós reconhecermos que estas senhoras, que alguns de nós chamamos maquiristas, quando atravessam as fronteiras para o outro lado, são um fator muito importante na dinamização da economia no nosso país. Elas estavam a dizer que desde dezembro que não conseguem viajar para Maputo, nem para Beira, nem para Tete, porque tem medo. Tem medo do que está a acontecer nas estradas do centro do país, que todos nós sabemos, são os ataques. E como consequência disso, em algumas situações, quando tentaram viajar, os seus produtos comprados no sul ou trazidos do norte para o sul ou para o centro, apodreceram pelo caminho e tiveram altos prejuízos. Então nós precisamos de olhar para estes depoimentos de pessoas comuns na nossa sociedade e que participam ativamente na dinamização da nossa economia como assuntos sérios. Quando a gente diz, por exemplo, que a carestia da vida não está necessariamente ligada às dívidas, que somos induzidos a acreditar que são a causa principal da carestia de vida, mas sim o conflito que nós estamos a viver agora. Estamos a dizer a verdade. A verdade verdadeira é essa. É verdade que nós temos dívidas que estão a trazer este barulho todo,
que estamos a viver nos últimos tempos, que até nos esquecemos que a Renamo anda a fazer ataques indevidamente no centro do país, a tal ponto que paralisa a atividade econômica do país. Então, este conflito é que é a causa principal do aumento do custo de vida que a gente vem assistindo desde que este conflito começou. E agora está-se a agravar mais, porque iniciamos um novo ciclo econômico e é preciso que o país faça face aos seus compromissos internacionais, faça face ao serviço da dívida, por exemplo. E a nossa produção é baixa. E a produção não seria baixa, porque estas senhoras, quando estão a fazer esta atividade, não seria tão baixa assim. Estas senhoras contribuem para a renda do Estado, porque pagam impostos quando vendem os seus produtos. Alimentam comerciantes nas diferentes regiões do país, fazendo o transporte de produtos de uma região para outra. Portanto, fazem com que o comércio seja mais dinâmico. E este dinamismo o comércio perdeu desde que este conflito começou. Então, eu escolhi este tema para discutirmos exatamente porque eu olho para este tema como a causa principal do aumento do custo de vida que estamos a experimentar nos últimos dias. E precisamos, todos nós moçambicanos, de compreender isto e fazermos exigências muito fortes para que os ataques contra alvos civis ou militares no centro do país cessem imediatamente, enquanto caminhamos para o processo de diálogo para encontrarmos uma solução definitiva para o nosso conflito. Não existe razão alguma que pode explicar que os moçambicanos estejam todo o momento, depois de cada ciclo eleitoral, a brigarem entre si. Lutamos pela democracia, a democracia chegou a Moçambique, não é assim? Então, o jogo democrático é que quem governa é quem, quando vamos às eleições, ganha a maioria dos votos do eleitorado. Se há problemas, é preciso que utilizemos a lei. Se há problemas nos processos eleitorais, é preciso que utilizemos a lei, porque existe lei para tratar assuntos que corram mal nas eleições, para resolver esses problemas. Não é sair à rua com armas e atacar alvos civis e justificar isso como forma de procura de solução para problemas de alegadas fraudes que nós temos ouvido dizer que há em todos os processos eleitorais desde que o país adotou a democracia liberal como um sistema de governo. Então, é preciso que nós, os moçambicanos, compreendamos que não há razão nenhuma, mas não existe mesmo, que estejamos a lutar entre nós porque um ganhou as eleições e alegadamente ganhou fraudulentamente e não podemos provar que de facto houve fraude. Existem pessoas de fora que vêm aqui acompanhar todos os nossos processos eleitorais e estas pessoas dizem, depois quando fazem a sua avaliação, que sim, houve irregularidades, mas não são essas irregularidades que ditaram o resultado que nós temos agora. Mesmo corrigidas essas irregularidades, o resultado das eleições seria este. E nós temos que contar com irregularidades em todos os processos, porque só não erra quem não é ser humano. Em todo o processo em que há intervenção do ser humano, há de haver erros. E eu não consigo compreender, e penso que há muitos moçambicanos como eu que não conseguem compreender, que este conflito agora, por exemplo, tenha como alicerce as alegações de que houve fraude eleitoral nas eleições de 2014. Porque nós fomos a essas eleições com uma nova lei, em que todos os partidos estavam devidamente representados em todas as assembleias de voto. Em todas as mesas de votação, havia lá observadores dos partidos políticos e havia lá observadores da imprensa, havia lá observadores internacionais, vindos de todas as partes do mundo. Não é possível que alguém possa ter organizado uma fraude nessas condições, que possa ter dado vitória, por exemplo, a Frelimo de forma incorreta e para isso justificar que nós hoje estejamos a viver esta desestabilização que está a acontecer no centro do país. A opinião de Silveiro Runguane face a esta questão. Silveiro Runguane comunga da mesma ideia de que a crise económica que se registra no país é devido aos ataques que se têm registrado, particularmente no centro do país? Bom, eu queria começar por cumprimentar os telespectadores e dizer, bom, eu primeiro sou um amante da paz e muitos moçambicanos acredito que também são amantes da paz.
E uma vez que já começou o diálogo político, estou firmemente convencido que devemos todos, se calhar, nos imbuir, nos revestirmos deste espírito de diálogo e de paz, em que se calhar temos que transcender as nossas diferenças como pessoas singulares, como organizações sociais, como organizações políticas, para efetivamente encontrarmos a paz. Eu acredito que os moçambicanos são suficientemente maduros e adultos, e as suas instituições também fortes, que não precisam de alguém que venha nos dizer que as causas são estas ou aquela. Tanto mais que neste momento, eu dizia isso já na semana passada, vou voltar a repisar, temos que rogar para que os beligerantes e todos aqueles que estão no seu coração esse espírito de guerra possam efetivamente fazer um esforço de ir ao encontro do irmão para ouvi-lo, para perceber as suas razões. Porque se nós continuarmos nesta de o culpado é este ou aquele, estamos assim por causa disto, acho que vamos pensar como se pensa no campo, que a minha vida não está bom, eu sou enfeitiçado por fulano. Eu penso que só quando nós formos capazes de transcender esta forma de ver e pensar e percebermos que a paz é tão necessária, sobretudo neste momento, que não se presta a ser politizada, nem para polêmicas, é algo que todos temos que trabalhar para ela, não é? Porque mesmo nós, que somos civis, somos indivíduos particulares, temos a nossa quarta parte nestes conflitos humanos que, aliás, graçam em toda a África e têm contribuído para que os africanos não tenham aquela felicidade que foi sonhado nos anos áureos das lutas pelas independências, pela libertação de África. Portanto, parece-me que neste momento tínhamos que abrirmos os nossos corações, nos prepararmos e prepararmos os outros para que realmente possam receber este dom da paz que começou, penso que parece estar a começar com o início do diálogo político. Agora, estou convencido que se no diálogo político cada um levar as suas razões, os seus pontos de vista, as suas dissertações, vamos voltar às 101 rondas de diálogo. Pelo contrário, se formos de coração aberto para receber o irmão, se termos ou se tivermos menos conhecimento e mais esperança, aí sim acredito que poderemos alcançar a paz, porque não estamos a falar de uma brincadeira, estamos a falar de algo que afeta negativamente o nosso país e afeta negativamente as nossas vidas. Portanto, eu neste momento acredito até que mais do que dissertar ou falar, vou mesmo neste sentido de refletir, de uma oração pela paz, pelas vítimas, e para que de fato Deus possa iluminar os nossos corações, possa nos mostrar a sua face e possamos entrar num mundo novo, um mundo da esperança, possamos criar condições para que as nossas crianças em todo o território nacional possam ir à escola, para que os viajantes possam fazer as suas viagens, os que fazem negócios. Portanto, acho que eu vou mais hoje nesta direção da paz. Antes de Julião Cumbano intervir, eu gostava de perceber de Silvério Runguane o que pesa mais neste momento sobre a economia nacional. Será a dívida ou o conflito militar? Eu gostava de perceber esta questão. A questão é o que isso interessa. Se depois de dizer isto ou aquilo,
continuarmos no meio da violência. Eu penso que se calhar num momento dramático, trágico, como este em que nós chegamos, parece-me que o primeiro caminho da paz é cada um poder pôr de parte essas suas razões e procurar de fato a paz, porque explicar não é resolver. Nós podemos dar todas as explicações, as mais belas, as mais bem conseguidas, as mais erradas, mas quando sairmos daqui, havemos de ir para casa com aquele sentimento de que a guerra de fato continua e vai continuar. E é por isso que, mesmo para aqueles que estão para negociar a paz, aqueles que têm maior capacidade de influenciar para o fim da situação em que nos encontramos, só o poderão fazê-lo se eles transcender esta procura de culpados. O culpado agora é a guerra, o culpado agora é a dívida, o culpado é a seca, o culpado... Será que esta busca de culpados, é por isso que eu comparei com uma família, não é lá do campo. O culpado é avô fulano que está a feitiçar este, o culpado é o pai que de fato foi comer não sei onde. Quer dizer, passa-se a maior parte do tempo e gasta-se muitas energias em procurar explicar, em procurar culpados, mas quando acordamos no dia seguinte, não avançamos nada. É por isso que eu queria contribuir para que este ambiente de diálogo que foi iniciado na presidência da República por essas duas delegações, que seja isso que deve prevalecer e que todos nós possamos contribuir com ideias para que estes negociadores, para que esta comissão mista de fato possa se encontrar, possa trazer a paz e não se calhar incendiarmos eu gostava ainda de perceber mais. esta mesma questão que eu colocava aqui. O que é que pesa mais neste momento sobre a economia nacional? Será a dívida pública? Vamos insistir nesta questão da dívida pública. É a dívida pública ou é o conflito militar que se registra no país? Felicidades, Musa. Minha querida. O que pesa mais na nossa vida, o que faz com que a nossa economia esteja neste momento quase que praticamente paralisada, o que faz com que as pessoas não possam circular por esse país livremente a realizar as suas atividades econômicas, atividades que geram rendimento, e esses rendimentos pagam impostos para que a tesouraria possa ter reservas, o que está a fazer com que as pessoas não possam estar plenamente engajadas na atividade produtiva não é a dívida, é o conflito armado. São os ataques que a RENAMO está a realizar ao longo da Estrada Nacional número 1 e ao longo das estradas que ligam cidades principais do centro do país, que ligam Tete a Manica, que ligam Manica a Beira, ou a Chimoio, que ligam Chimoio a Beira. Este conflito está a criar essas dificuldades. Este conflito faz ataques, a RENAMO faz ataques na estrada que liga Quilimane, a cidade da Beira e a cidade de Chimoio, que liga Quilimane à cidade de Nampula, por exemplo, através da estrada que passa por Mucuba. Este conflito está a criar medo às pessoas não podem circular com suas mercadorias. Já ouvimos os transportadores, há uma semana atrás, a reclamarem que estão a somar prejuízos por causa disto. Portanto, a atividade econômica do país está prejudicada profundamente por causa deste conflito. Então, esta é a causa principal. Agora, deixa-me, depois de responder a sua pergunta, discordar com o meu colega quando ele diz que o que nós devemos priorizar agora é o diálogo para a paz. Sim, devemos priorizar o diálogo, mas dizer que não devemos procurar as causas deste conflito é errado. Porque não se resolve um problema cujas causas não são conhecidas. Nós não podemos curar uma doença cujas causas não conhecemos. Uma doença, para ser curada, é preciso que a gente conheça as causas. Na mesa do diálogo, que se tem que reiniciar agora,
é preciso que haja uma fórmula. Os moçambicanos precisam de saber e se explicarem a si próprios por que estão a brigar. Quais são as diferenças e como é que essas diferenças surgem ao ponto de levar a um conflito como este que estamos a viver neste momento, neste país. É preciso que a gente vá para ali. Não é a questão não é aqui procurar culpados. A questão é entender a causa que nos leva a brigar todo o momento depois de cada pleito eleitoral. Por que é que brigamos? Será que alguém nos faz brigar? Se alguém nos faz brigar, quem é e por que é que nós aceitamos? Como é que estes conflitos aparecem? Será que é por causa dos erros que acontecem no processo? Esses erros acontecem por causa de quê? Quais são as causas desses erros? Este é o diálogo que os moçambicanos precisam de ter. Os moçambicanos têm que identificar as causas que fazem com que eles, os moçambicanos, depois de cada pleito eleitoral, brigam. Particularmente a Renamo, com o governo que depois das eleições é constituído. Sempre a Renamo aparece a dizer: foi roubado votos. Foi roubado votos. Temos que compreender como é que a Renamo é roubada votos. Todo o momento que há pleitos eleitorais neste país, quem rouba os votos, como se roubam esses votos, e temos que ter essas provas todas. Só quando nós compreendermos se isto for a causa do conflito, se o roubo de votos for a causa do conflito, temos que compreender como é que este roubo se opera para podermos evitar que os roubos eleitorais aconteçam. Pensou-se que era por causa da lei eleitoral naquele tempo. A lei eleitoral foi mudada. Os roubos não terminaram. Mas todos nós estivemos a participar nas eleições de 2014 na supervisão disto, de par a par. Exigiu-se paridade na Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições agora é par a par. Mas o problema não está resolvido. Então significa que o problema não é a lei eleitoral. Há outro problema. Qual é? Esta é a questão central. Neste diálogo nós temos que buscar compreender estas causas que nos fazem brigar depois de cada pleito eleitoral. Porque se for alguém que nos faz brigar, temos que identificar esse indivíduo e dizer: olha, não está a fazer bem fazendo isso. Porque uma coisa que nós não percebemos é que o povo gosta de espetáculo às vezes. Só que às vezes é um espetáculo que faz mal. Quando aparecem duas pessoas a lutarem na rua, por exemplo, nós vemos um aglomerado de pessoas que não vão lá para ir acudir à situação. Vão lá para ir assistir. Sabe o que está acontecendo agora? A comunidade internacional que está entre nós aqui está a assistir isto. Nunca ninguém apareceu a condenar esses ataques que a Renamo está a realizar no centro do país. Nunca ninguém apareceu da comunidade internacional. O que se diz é sempre que o governo tem que conversar com a Renamo. O governo tem que conversar com a Renamo. Olha, o governo abriu-se. E só agora é que a Renamo formou a sua equipa para se juntar à equipa que o governo formou já no mês de março, por aí assim lá para trás. E só agora é que a Renamo está a reagir. E depois agora estamos a ver informações que circulam por aí assim, que só servem para prejudicar este caminho para o diálogo. Dizem que não é possível que a Frelimo tenha entendido que tem que conversar. Agora, circulam nas redes sociais esse tipo de coisas, de informações. O que se quer é encontrar o Dhlakama e eliminar o Dhlakama fisicamente. Sinceramente. E há quem consome esta informação, leva isto e torna sério. Esse é um dos problemas que eu penso que faz com que este conflito perpetue-se. A falta de confiança entre nós. Temos que procurar saber por que razão é que nós, os moçambicanos, não nos confiamos entre nós. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que no diálogo sobre a paz no nosso país, nós temos que encontrar os culpados entre nós. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que no diálogo sobre a paz no nosso país, todos nós temos que estar preocupados em compreender as causas que fazem com que não nos confiemos, que fazem com que, por falta de confiança, estejamos todo momento a brigar uns com os outros. Isto é importante, porque só a compreensão desta causa é que vai permitir que nós possamos encontrar uma fórmula adequada para a paz. Da mesma forma que para curarmos uma doença, precisamos de conhecer a sua causa, precisamos de conhecer o agente patológico e saber como é que este agente opera no nosso organismo para causar a situação de mal-estar de saúde. Este conflito, para ser devidamente resolvido, não é necessário que a gente busque culpados entre nós. É necessário que a gente busque as causas que fazem com que nós não nos confiemos e que depois de cada pleito eleitoral a gente brigue. É isto que eu
trago como forma de responder, como resposta à pergunta que está-me a colocar. De facto, o conflito é que é a causa principal da degradação da nossa economia neste momento. É preciso observar que nós vamos a ondas. A nossa economia sobe, depois de 5 anos a nossa economia desce, depois as eleições aproximam-se, depois a economia... E depois está-me a parecer a mim que as mesmas pessoas que nos apoiam no desenvolvimento, que dizem que estão nos apoiando no desenvolvimento, depois nos apoiam para destruir aquilo que tentamos construir. Pagamos muito dinheiro emprestado, essa dívida existe porque pedimos dinheiro emprestado para construir estradas e tudo mais. Durante 10 anos estivemos aqui envolvidos num movimento de reconstrução de infraestruturas. Estradas estão ali, as pessoas já estavam a começar a circular livremente, a economia subiu. Agora começamos a destruir as estradas, já começamos a ameaçar as pessoas nas ruas, a economia começou a decrescer. Daqui a mais algum tempinho, há de haver mais uma subida, depois... Quer dizer, o que é que faz com que a nossa economia tenha essas ondas com um conflito armado aí no meio? É preciso nós compreendermos isso. Ontem houve o primeiro encontro da Comissão Mista. Podemos considerar que há avanços para a concretização da retomada de diálogo político? Bom, eu, como dizia no princípio, prefiro a esperança ao conhecimento, não é? Porque o conhecimento vai nos levar a 2 paradigmas. Um paradigma é desta África tradicional, antiga, que acho que o meu companheiro reflete bem essa África, de uma medicina baseada em culpados, por exemplo, em causas. Se eu estiver uma malária por um curandeiro, ele vai procurar saber quem é que está a causar a malária. Ou o que é que eu teria feito para alguém me lançar um bruxedo que está a causar essa malária. E o ponto a seguir será tentar prender esse chigono ou esse xindandomano, não é? Para ser enterrado. Só depois disso é que vamos pensar na cura da malária. Mas existe de fato uma África moderna, abraçada com o progresso e o desenvolvimento, que está se marimbando, se podemos usar essa expressão, a este tipo de causalidade. Que procura saber, vão ter malária, o que é que vamos aplicar? Vamos lhe aplicar Facidal, vamos lhe aplicar quinina, cloroquina, ou outro tipo de fármaco que vai pôr este indivíduo são. Vai continuar com o seu raciocínio, dê-me só alguns segundos. Aos nossos telespectadores estão abertas as linhas, podem ligar para nós, interagir e deixar ficar aqui a sua opinião sobre este tema paz em Moçambique. O que é que o nosso telespectador pensa sobre este tema? Pode continuar com o seu raciocínio. Portanto, existe este tipo de procura das razões das causas e que... O primeiro telespectador, vamos dar só a chamar a atenção aos telespectadores, vamos apenas abrir espaço para 5 telespectadores. Já temos o primeiro em linha, boa noite, bem-vindo ao Ponto por Ponto. Boa noite. Boa noite, o seu nome, de onde é que nos fala? Antônio Manuel, falo da Machava. António, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema? Pode baixar o volume do seu televisor? Sim, desculpe. Baixa o volume do seu televisor para permitir uma comunicação saudável e pode deixar ficar a sua opinião. Bom, primeiro vou concordar com o Dr. Julião Kumbane, né? Que a paz, nós primeiro temos que identificar as causas desta instabilidade. 2, sempre após pleitos eleitorais, temos que nos reconhecer tanto o perdedor, tanto como o vencedor. Porque é assim que acontece em outras sociedades civilizadas, né? Agora, estamos em permanente conflito e no fim sempre nós saímos a perder. Quem sai a ganhar são esses que nos apoiam, como dizia o Dr. Kumbane. Então, eu sou da opinião que devemos identificar essas causas. Obrigada pela sua contribuição. Boa noite. Boa noite.
Seveiro Runguane, pode continuar com o seu raciocínio? Não, eu tenho um respeito profundo pelas opiniões contrárias, que são opiniões, mas quero continuar a acreditar que... Vai-me desculpar, temos mais um telespectador em linha. Boa noite, telespectador. O seu nome, de onde é que nos fala? Boa noite, o seu nome, de onde é que nos fala? Está a falar com o senhor Nhatumbo. Cláudio, pode falar um pouco mais alto? Está a falar com o senhor Nhatumbo, bairro Moalaz. Nhantumbo, de Moalaz, Nhantumbo. Bem-vindo ao Ponto por Ponto. Qual a sua opinião sobre o nosso tema de hoje? Primeiro, dizer que em relação à paz do país, é necessário que o governo sente e dialogue mesmo nesse ponto. Algo não está bom. Por quê? Porque o que está a acontecer é que muitos estão a morrer sem culpa nenhuma. Isso é muito errado. Segundo, não vou falar muito do que passar na paz, porque é um assunto a ser discutido e espero que traga frutos positivos. Em relação à dívida, deixe. O povo está a pagar por coisas que não tem nada a ver. Está a pagar, preços sobem, tudo caro, nunca mais baixa. Até quando o povo vai ver assim? Obrigado. É tudo, Nhantumbo? É tudo? Obrigado pela sua contribuição. Estamos a falar de paz em Moçambique. Já temos mais um telespectador em linha. Boa noite. O seu nome, de onde é que nos fala? Boa noite. Boa noite. O seu nome, de onde é que nos fala? Anonimato. Muito bem. Pode já ficar a sua contribuição. Primeiro, em relação ao diálogo, penso que o que deve acontecer é haver negociações, não bem diálogo, mas negociações. Porque o que eu estou a perceber, diálogo já dialogaram. O que nós precisamos é negociações. Já sabemos o que a Renamo quer, o que a Renamo precisa. E dentro daquilo que a Renamo quer, deve sentar e procurar a maneira de satisfazer o que a Renamo precisa. Porque já se sabe, Renamo precisa daquilo e sem aquilo também podemos continuar a viver aquela situação que está a acontecer em Mochuí. Entretanto, partilha da ideia de que pode-se dividir o país. Concorda com isso? Não necessariamente a divisão do país, mas vamos continuar a ter conflitos. Conflitos enquanto as necessidades da Renamo não forem satisfeitas, havemos de continuar sempre com conflitos. Há necessidade de se negociar. E em relação à dívida, eu penso que conhecemos os causadores da dívida. O que custa a Procuradoria tomar medidas? Se conhece quem causou as dívidas, tome-se medidas. Ponto final. É assim que podemos perceber e sentir de que em Moçambique existem as instituições. As instituições de Moçambique não funcionam, não existe nenhuma instituição que funcione. Nós só temos edifícios ou pessoas que estão lá, mas não existe nada. As pessoas só chegam, tomam chá ou chegam ao final do mês, recebem, mas não fazem nada, não tem trabalho. Não há nenhuma instituição que funcione em Moçambique. Obrigado, boa noite. Obrigado pela sua contribuição, tenha uma boa noite. Obrigado. Este último telespectador colocou aqui uma questão interessante, que na verdade ele diz que neste momento deve-se negociar e não se dialogar. Como é que analisam este parecer? Deixa-me dizer uma coisa a este último ouvinte que falou Mato sobre esta questão. Nós negociamos o Acordo Geral de Paz. E tudo o que negociamos no Acordo Geral de Paz está na nossa Constituição. Não estamos em paz. Nós negociamos várias vezes a lei eleitoral. Negociamos. A lei eleitoral está como
a Renamo queria que estivesse. E tudo aquilo que a Renamo também exigiu na altura das conversações de Roma está lá. Não estamos em paz. Estes dois exemplos devem dizer alguma coisa a este nosso telespectador. Que a questão não é negociar, porque nós até podemos negociar e chegarmos ao acordo. Negociamos o acordo de cessão de hostilidades e uma das coisas que estava lá escrito é que os homens da Renamo têm que ser entregues para serem integrados na polícia e nas Forças Armadas. Não aconteceu isso. Os homens armados da Renamo continuam nas matas. Então, a questão não são acordos aqui, porque as negociações sempre nos fazem chegar a acordos. Não vamos passar a vida a assinar acordos, a negociar. Não são as negociações que são o problema. Nós vamos à mesa de negociações sem, na realidade, compreendermos o que é que nos faz brigar. Este é que, para mim, o problema central. É que nós conversamos e negociamos, mas deixamos ficar para trás nessas negociações todas que o ouvinte aqui está a dizer que temos que fazer. O essencial, que é compreendermos por que razão é que todo momento temos que apelar aí na mesa das negociações. Porque todos os acordos que já tivemos não estão a ser cumpridos. E não é possível a gente dizer quem é o culpado para que os acordos não se cumpram. Agora, nós podemos ver quem viola os acordos. É que, no fim, quando um começa a violar os acordos, todos começamos a violar os acordos. Basta um começar a violar, há de haver violações sistemáticas do acordo. Então, é preciso que a gente compreenda que não são as negociações. É por isso que se diz, e a sociedade civil está a exigir isto, que nós todos temos que nos envolver no diálogo para a paz para encontrarmos a solução. Para mim, a solução reside no conhecimento e reconhecimento das causas da desconfiança que reina entre nós. Já vamos o grande problema é a desconfiança. Porque a desconfiança é que leva ao conflito. A desconfiança é que leva à recusa, por exemplo, dos resultados eleitorais. Por exemplo, nós ouvimos o líder da Renamo em 2014 dizer, olha, a Comissão Nacional de Eleições está bem composta, desta vez não há de haver fraude. Ele disse isso quando estávamos a ir às eleições. Depois, no fim, quando os resultados foram divulgados, ele disse não, houve fraude. Porque alguém lhe foi dizer que houve fraude, mas essas provas de que houve fraude, que fosse capaz de fazer com que o processo eleitoral fosse anulado, nunca chegaram a ser apresentados. Temos mais um telespectador em linha. Boa noite. Seu nome, de onde é que nos fala? Boa noite, telespectador em linha. O seu nome, de onde é que nos fala? Eu sou Domingos de Diretamente em Moalijane Gurue. Domingos, de onde é que nos fala? Eu falo de Moalijane. De? Domingos? Moalijane Gurue. De onde é que nos fala? De Gurue. De Gurue. Muito bem. Pode já ficar a sua opinião? Obrigado. Eu não sei se não vou fazer mal convosco também. Sim? Eu não sei se não vou fazer mal. Sim, pode já ficar a sua opinião. Obrigado. Bom, não conseguimos perceber aqui exatamente a opinião deste telespectador, mas voltando aqui ao nosso tema muito rapidamente, porque já temos que passar para outro tema. Temos mais um telespectador em linha, será o quinto e o último telespectador em linha. Boa noite. O seu nome, de onde é que nos fala? Anonimato. Anonimato. Pode já ficar a sua opinião? É assim, é que aqui não há maneira. Isso tudo só pode ser se negociar. Pode baixar o volume do seu televisor? Para que tenhamos uma comunicação mais saudável. Perdemos o contacto com este telespectador, mas penso que ficou o básico que o telespectador tinha por deixar ficar. E já não vamos receber nenhum telespectador, vamos já passar para outro tema. Mas só para encerrar este tema, uma coisa que eu gostava de perceber de Silvério Ronguane, em 30 segundos, se consegue. Negociamos? Ou as partes negociam ou dialogam? É isso que temos que transcender. Nós temos que escolher, ou ficamos em subtilezas, em busca de causas, de explicações, para acordarmos no dia seguinte num país que continua em guerra, ou abrimos os nossos corações, vamos ao encontro um do outro e nos abraçamos, nos perdoamos e vamos começar um novo dia, o dia de uma África próspera e em paz. 30 segundos para fechar o seu tema.
Julião Cumbem. Eu penso que... Mas tem que ser 30 segundos mesmo. Não tem problema. Eu penso que a chave da paz em Moçambique, paz efetiva, reside no conhecimento das causas que fazem com que nós, os moçambicanos, nos desconfiemos. Quando nós conseguirmos descobrir a causa da desconfiança, vamos acabar com a desconfiança, vamos ficar unidos e vamos ser adversários políticos, sim, sérios, e vamos lutar pela extensão ao poder, vamos apresentar projetos à sociedade, que a sociedade vai avaliar e vai decidir quem governa na base desses projetos. Mas antes disso ser possível, nós temos que saber qual é a razão, porque não se pode falar de negociar, dividir o país, por exemplo, negociar e dividir o poder. Não, o poder não se divide. Na democracia o poder não se divide. O poder conquista-se com voto do povo, apresentando um bom projeto. Democracia é isso, é lutar pela conquista do poder e o povo vai dizer quem é que tem que governar. Esse é que tem que governar. Depois não vamos andar a meter aí coisas de negociar, quer dizer, porque senão vamos passar a vida toda só a negociar como a gente faz a distribuição do poder depois de cada período. A democracia não funciona assim. Julião Cumbem, ficou essencial. Vamos sair para um breve intervalo e voltamos na segunda parte do nosso programa com mais um tema debatido. Até já.